todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Casa! E nós estamos aqui hoje com o nosso convidado maioral, Tiago Borges, especialista em paisagismo. É isso, Tiago? Isso. Seja Obrigado bem-vindo. pelo convite. Estamos muito honradas em recebê-lo aqui para esse bate-papo tão interessante que nós vamos começar agora, né, Brenda? Com certeza. Obrigada, Thiago. Nada, é um prazer estar aqui. Eu acho que sempre é bom conversar e conversar ainda de um assunto que agrada tanto, que é o que a gente faz, né? É melhor ainda, né? É verdade. Muito legal. Vamos começar. Como você começou sua jornada no paisagismo? Conta pra gente. Bem, como eu estava falando aqui antes de a gente começar, eu já moro no Eusébio há 15 anos. Nossa. Eu cresci minha vida toda morando em casa. Olha. E quando eu fui ter a minha casa, eu falei, cara, hoje cada vez mais em Fortaleza é complicado você conseguir morar em casas, né? Uhum. E aí quando eu vim uma vez pelo Eusébio, muitos anos atrás, eu me encantei com os condomínios que estavam sendo construídos, e aí eu comprei a minha casa no Eusébio e vim pensando porque realmente eu queria ter continuar tendo a vivência de casa. Sim. E aí, toda casa tem que ter um jardim. Verdade. E eu sempre tive, assim, muito, vamos chamar assim, um pouquinho de dom para essa área que seja de arquitetura, essa parte decorativa, né? E na época a minha casa eu também acabei assumindo, eu fazendo a minha casa mesmo, a parte de interiores da casa, o que fosse que ia ter, mas nunca tinha pensado em fazer. Na verdade, tinha pensado, eu fiz escondido na época de juventude, o vestibular para arquitetura. Nossa! Foi, ninguém soube na época, e aí acabou que eu não passei, também continuei, fiz engenharia, fiz administração, e eu vivi minha vida como empresário. E eu vim para o Eusébio, eu era empresário, e na minha casa, que eu comprei, eu tive que fazer o jardim. E na época eu contratei uma paisagista para fazer o meu jardim. E aí ela fez o projeto, eu na época não gostei tanto, e aí sei que eu peguei o projeto que ela tinha feito, que eu tinha pago por ele, e eu resolvi eu mesmo sair meio que adaptando e fazendo do meu jeito. E isso acabou virando um vício. Olha. E aí eu virei motivo de brincadeira entre os amigos, Olha só. porque toda vez que eu chegava na minha casa tinha mais plantas, mudando o jardim, e automaticamente eu fui tendo um conhecimento sobre as plantas, né? E aí eu, com o passar do tempo, o jardim foi tomando forma, ajudando os amigos, os parentes, né? Mas como hobby, eu vivi muito tempo o paisagismo como hobby. E aí quando foi em 2012, teve um fato na minha vida que eu conheci uma pessoa que eu acho que ela foi fundamental para eu entrar no paisagismo, que foi o Beto Studart, tá? Que é o dono da PSPA. Na época, eu trabalhando como empresário para ele, não como paisagista. A gente não conversa muito boa, eu falo, não gostava muito disso. Para não alongar muito aqui a conversa, ele me deu, assim, faz a fazenda que ele tinha acabado de comprar, sem nem entender o que eu poderia fazer, né? Meu Deus, que E aí eu oportunidade. fiz um grandioso projeto para ele, né? Brincando, usei o paintbrush para fazer o projeto, sabe? Foi uma brincadeira. Mas depois dessa experiência, né? Eu falei, ele rapaz, executou? sim. E depois dessa experiência, eu falei assim, rapaz, isso eu posso ser um paisagista. Eu já tenho um bom projeto. Depois ele foi presidente da FIEC, me convidou para fazer a FIEC também. E eu comecei a fazer a casa do piloto do helicóptero dele, Vixe. o amigo do piloto. E aí eu fui brincando por um tempo, né? Só que Deus esteve sempre muito presente na minha vida, né? E me conduzindo. Em 2016 eu acabei meio que apostando na ideia de fazer uma casa cor. Até então, empresário e tendo paisagismo como hobby. E aí eu postei as minhas fichas que eu tinha para fazer uma casa por 2016, e a partir disso a coisa começou a tomar um rumo de eu começar a virar realmente paisagista. Fiquei de 2016 até mais ou menos 2018 me dividindo entre paisagismo e empresário. E aí as coisas começaram cada vez mais a crescer como paisagista. Eu tive que tomar uma decisão e eu fui, lógico, para o paisagismo e assim, eu acho que eu tive muita sorte, porque hoje eu faço o que eu brincava, né? Eu trabalho com o que era o meu hobby, mas logo em seguida vem 2020, pandemia, 2021, e o meu setor que eu trabalhava anteriormente era eventos, que foi o setor mais afetado pela pandemia. Sim. Né? E nesse momento eu já estava no paisagismo, que foi o contrário, que foi um dos segmentos da parte de paisagismo e arquitetura que mais cresceu. Verdade. E aí com isso eu tive também, como eu falo, fui muito abençoado com essa decisão.
E aí acabei que eu realmente mergulhei de cabeça no paisagismo, né? Lógico que 2016, eu fiz Casa Cor 2016, 2017, 2018, Olha que 2019. chique. Aí veio pandemia, Não teve, né? aí fiz 22, 23 e 24. Sim. Né? E eu acho que isso foi um fator que acelerou muito o meu tempo de profissão. Então hoje as pessoas olham e falam assim: ah, Thiago, tu tem quanto tempo de profissão? A pessoa não acredita que é 2016 para cá, porque até então eu brincava, né? Aham. Então eu sou relativamente ainda recente no ramo do paisagismo, pelo tanto que a gente já conseguiu aí Sim. crescer, né? Sim. E hoje você é uma referência, Muito né? obrigado. Tiago, qual foi, assim, o momento da virada de chave, né? Você contou aí um pouquinho, mas a Casa Cor fez muito efeito, muito sentido nesse aspecto, né? Eu tenho assim momentos muito claros na minha vida dessas viradas de chaves, né? Eu acho que um dos momentos é quando eu conheci o Beto Sim. e ele me deu a oportunidade de fazer a fazenda dele. Acho que talvez se não tivesse acontecido aquilo, poderia tudo ter sido diferente, Sim. né? Então isso foi um momento chave. E para eu entrar no paisagismo, mas não como profissão. E o momento que eu falei assim, eu posso viver disso, foi logo depois da Casa Cor, né? Foi em dezembro de 2016. Então, em 2017 eu virei e eu comecei a me relacionar mais. Eu contratei meu primeiro estagiáriozinho. Olha que Olha. legal. Então, 2017 começou a virar um negócio. Sim, Né? sim. Então, mas eu acho que a virada de chave mesmo para eu trabalhar com isso, viver disso, foi a Casa Cor. Legal. E o Beto, ele sabe dessa história? Sabe, mas eu acho que eu nunca falei tanto assim com ele depois, Aham. contando todos os detalhes que talvez ele não Nossa. lembre tanto, mas Que legal, eu não vou né? esquecer Muito nunca, legal. né? Não Porque- vai esquecer nunca. Verdade. na verdade, é uma conversa que eu teria que ter com mais tempo para vocês, mas inclusive no dia que eu fui assinar o contrato do fornecedor de plantas para a fazenda do Beto, na época, a gente estava no escritório dele e eu perguntando, e aí, quando é que vai na fazenda de novo? Ele, Thiago, estou indo já para lá. Eu vou sobrevoar a fazenda com a Bud. A Bud, quem é? Um dos maiores paisagistas do Brasil. Sim. Aí eu falei assim, eu fiquei pensando, né? O Abud está vindo para Fortaleza para sobrevoar a fazenda que eu estou fazendo o projeto, que ele não sabe o que é que vai ser o resultado, porque eu não sou paisagista. Por que é que ele não fez com a Abud e fez comigo? Né? Olha. Então eu falo que são coisas que Deus está agindo, Verdade. né? Sem Mas dúvida. ele pegou, fez comigo, né? O Abud foi só fazer outra coisa por lá. Mas isso não era falta de dinheiro, assim, condição para ele pagar o Abud, né? Então, mas de alguma forma fui eu que fiz e, como eu falei, isso é uma virada de chave para mim, né? E o jardim ficou belíssimo. Ficou e depois começou a tomar gosto também, ele começou a modificar, hoje já não tá mais com tantos traços, né? Foi 2012 isso, Sim. né? Para até hoje porque- tem mais de 12, 13 anos, então tá, muita coisa foi modificando, mas na época executou o projeto, né? Eu tive a experiência real de paisagismo, de eu comandar uma equipe de jardineiros, eu projetar, escolher as plantas, fazer tudo como eu faço hoje. Todos os processos bem Sim, estabelecidos, sim. né? E essa questão do paisagismo, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, né? Ele é muito subestimado ainda. Eu acho que existem fatores que deixam o paisagismo um pouco ainda confuso na cabeça das pessoas. Né? Confuso, é boa palavra. Se você buscar no Google hoje, colocar paisagismo em Fortaleza ou em São Paulo, né? No resultado do Google vão aparecer empresas que dão manutenção em jardim, Exato. vão dar Aham. empresas que vendem planta, É verdade. vão dar vários tipos de resultados que isso acaba sempre deixando a mensagem para o público que o paisagismo é ligado à planta. Né? Então, Apenas a planta, né? Só a Isso. planta. Ou simplesmente uma manutenção do jardim, né? Isso. tudo isso usa o nome paisagismo. Exato. Mas na verdade, Não é isso, o né, paisagismo não. E mesmo assim, dentro do paisagismo, ainda tem duas vertentes, né? Tem aquele paisagista realmente que projeta a parte de jardim e Sim. tem paisagistas que projetam áreas externas, né? Ah, tá. Então isso é uma diferença. No caso da gente, a gente realmente projeta toda a parte externa do Toda imóvel. a parte externa. Onde chove e molha, a gente fala que é conosco, né? Então seria mais ou menos esse o critério que a gente usa brincando, né, para saber o que é paisagismo e o que é arquitetura. Então, numa casa, por exemplo, a parte de varanda para dentro no caso da arquitetura, varanda para fora é paisagismo. Então, nessa área nós temos piscina, nós temos ambientes externos, nós temos a iluminação do jardim, nós temos lagos, espelhos d'água, pergolados e por aí vai. Então, a gente fala que aí já começa uma arquitetura paisagística. Exatamente. Então, isso é um pouco diferente, né? Então, isso ainda não está muito claro para as pessoas. Então, acho que é um dos assuntos que eu vou a podcast, né? Acho que eu mais tento falar, porque de repente Educar, até né? é isso, trazer esse conhecimento para
as pessoas aí, né, para que eles consigam perceber que o paisagismo vai muito além. Sim. E onde é que isso reflete muito nos projetos residenciais, por exemplo? Às vezes só acionam o paisagismo quando não tem mais tempo para fazer nada, que é o fim da obra. É o final da obra, Entendeu? exatamente. Então, eu te falo que hoje o paisagismo ele tem que entrar junto com a arquitetura. Ah, Antes de começar a levantar a casa, porque a gente tem a Verdade. oportunidade de ir junto com a arquitetura, porque a nossa ideia não é rivalizar e criar Sim. projetos separados, é criar um time que todo mundo entre em sintonia, pensando no melhor do projeto em si, né, da casa toda. Então a gente tem uma conversa, um bate-bola de falar assim, cara, aumenta para cá, diminui para cá, me dá Sim. espaço aqui, É entendeu? verdade. Tá um pouco apertado. Então, Verdade. quando a gente tem esse conjunto desde o começo, o resultado é totalmente diferente do que eu Sim. chegar num projeto que a piscina está construída, Tá tudo pronto, né? tudo pronto, e eu falo muito, tipo assim, eu trago exemplo de, por exemplo, direito, medicina, engenharia, existem especialidades, né? sim. E aí, no caso, quando você pega um médico que você quer tratar o coração, e você vai no cardiologista, ele vai ter muito mais condição de identificar um problema do que o pediatra, Claro. certo? Então, a especialidade traz benefício. Verdade. Então, eu diria que a gente se especializou em áreas externas. Então, nós respiramos áreas externas. Sim. Eu já tenho soluções mais fáceis do que um arquiteto que não tem tanta habilidade daquilo ali, Claro. como também Sim. eu não vou ter nunca habilidade de desenvolver uma fachada como um arquiteto faz a fachada Porque o dele. arquiteto ele coloca umas plantinhas ali, né? Umas pedrinhas, né? Uhum. E o paisagismo vai muito além disso, né? Eu costumo dizer todas as vezes que o paisagismo é a alma da casa. Ah, Não é isso, Thiago? Isso, eu acho existe que, um antes e um depois da casa com paisagismo, sim. Existe. acho que muito de quem procura morar em casa é porque justamente quer ter uma experiência da área externa. Exato. Né? E eu falo muito que nós não projetamos um jardim ou uma piscina. Nós projetamos um conjunto que Isso. traz para o cliente mais uma forma, mais um ambiente da casa para receber. É verdade. Então a gente não pensa só na piscina ou só no jardim, a gente pensa num local para colocar um mobiliário externo para que ele possa receber ter uma Ah, mesa. eu tinha essa dúvida. Né? A gente pensa em tudo isso para Então, que tenha... interiores também. Quem for executar uma varanda gourmet ali pronto da piscina vai ter que falar com o Thiago. Sim, Claro. que é o Pra externo, fazer o né? negócio, né? Tudo Até a dinâmica das cores que você vai Tudo que é botar. externo. Exato, você falou muito bem. As cores é uma coisa também muito importante. Que tem que casar. Porque às vezes você pode ter uma cor muito forte na varanda e às vezes isso não casar com o meu projeto ou vice-versa, né? Então, quando a gente tem um time legal, isso a gente acaba tendo essa conversa faz parte, essa compatibilização, né? Então, como eu falei, a gente faz toda a parte externa e com isso a gente pensa em tudo. Deixa o espaço da mesa, deixa o espaço da piscina. E aí, no caso, se eu tenho na piscina um spa, o spa é aquela parte que a gente chama de jacuzzi, né? Sim. O nome técnico é spa. Aí, no caso, aonde eu vou colocar o spa? Eu tenho que entender aonde sai a comida, aonde sai a bebida, porque onde vai estar uma mesa para contato verbal e visual. Então, tudo isso é pensado para que o cliente tenha uma experiência realmente na área externa da melhor forma possível. Então, às vezes, acontece muito o arquiteto que não tem tanto essa intimidade com esse pensamento de lazer, né, na parte externa da casa. Às vezes coloca a hidromassagem longe da mesa, às vezes coloca um ambiente que está longe da varanda, Isso perde tem que demais. dar a volta na piscina. Então Pra isso chegar acaba lá. sendo um obstáculo, porque tem que pensar de onde a comida sai, de onde a bebida Sim. sai, o banheiro. Verdade. Né? É. Então tudo isso tem que ser pensado. Então, como a gente Sim. faz isso no dia a dia, pra gente é muito fácil. Eu já sei o setorismo Olhar- com muita rapidez. Porque É. Já vê, eu já- assisto todo E dia um fazendo isso, olhar né? treinado, Identifica, né? Você né? já tem. E aí, e também ainda tem um outro benefício. Que quando eu penso, que não pode faltar as plantas, né? Eu falo que o paisagismo não é planta, mas é uma ferramenta indispensável. Sim. Então tem muitas piscinas que a gente incorpora jardineiros na piscina, entendeu? Aí começa a planta vir e ela ficando também presente no projeto como um todo. Verdade. Né? E dificilmente você vai ver assim um projeto já que seja pensado pela arquitetura que tem essa vamos dizer, sintonia toda com as plantas, como a gente faz, né? Sim. Então a gente pensa tudo junto, né? Esse é o grande benefício. Igual, por exemplo, eu vi uma foto sua no seu Instagram, que a iluminação que você colocou numas árvores, gente, pelo amor de Deus, aquilo lá parece uma obra de arte. E a iluminação faz toda a diferença também, né, Thiago? A pergunta que não quer calar, pode luz verde Não, na Pelo amor de Deus, é isso aí. Fala pra gente nesse ao vivo. Não porque pode luz verde. vou contar um caso bizarro, né? Num local aí que a gente fez uma visita, que no condomínio o pessoal tinha uma planta rasteira, né, na parede.
E me fez o favor de colocar uma iluminação daquela verde que doía os olhos. Mas ó, verde raiz. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, quem que foi que colocou essa luz verde? Porque não tem condição. Fala pra nós, Thiago, que não existe colocar luz verde em planta. Vamos lá. No verde. As plantas, elas não são 100% verdes, né? Existem plantas verdes, mas existem flores brancas. Sim. Existem Exato. troncos que são de árvores que são marrons. Sim. Existem plantas vermelhas, Sim. amarelas. E quando você ilumina tudo de verde, você Transforma gosta tudo disso, verde. Você tinha tudo verde, né? exatamente. Então a ideia é que você tenha também a paisagem noturna. Sim. E inclusive até um jogo, no caso proposital, de luz e sombra. Tem coisas que tem que ficar evidentes, outras não. Escondidas. Né? Então isso é muito importante, né? Tem uma frase, eu acho que é de um grande light design, eu acho que ele fala que iluminar é tão importante quanto não iluminar. É verdade. Dizendo que tem coisas que tem que ficar evidentes, outras não, né? Sim. Então, no jardim, a gente não pode colocar um tronco de uma árvore que é mais o tom de marrom e eu colocar ali uma iluminação verde. E as pessoas também, quando passam perto dessa iluminação, ficam verdes também. Então tem todo esse problema. Mas a paisagem noturna é outra coisa que a gente tem muito prazer em fazer. Eu, inclusive, tenho até o privilégio de ter luminárias com meu nome, né? Uau! Sim. É uma Que luminária chique! que muitos não sabem, mas é uma grande indústria do Brasil. E eu tinha uma necessidade de um tipo de iluminação que eu sentia falta no mercado. Olha. E pela relação que eu tive com eles, nós desenvolvemos juntos. E eles batizaram o nome de Tibo, de Thiago Borges, né? Olha. Então eu tive esse privilégio, né, de conseguir desenvolver esse equipamento. E a gente tem essa Que relação legal. muito boa pelo justamente essa Que top. minha vontade de querer iluminar tudo com os seus mínimos detalhes. Né? E é comercializado essa iluminação? Sim, claro. Olha! Tá? Ó, deixa minha filha que o convidado é Dá chiquíssimo. licença, Onde que a gente compra a iluminada As tipo? melhores lojas hoje de iluminação. Chama né? Tigo? Tibo, de Thiago Borges. Tibo. É. Eita, que eu já vou levar pra minha casa de praia. Você vai precisar de um paisagismo de milhões. Exatamente. Ó, e a legal. iluminação de jardim, às vezes acontece a gente estar num projeto que já existe um light design, que é outra profissão que cada vez mais está tomando força dentro dos projetos. Sim, né? sim. De E ter eu sou fã. E não quer dizer que sejam casas milionárias, não. Mas são casas hoje de um alto padrão legal, já tem um light design que Por trás. e junto com o arquiteto, né, desenvolvem isso. Mas às vezes o light design, quando pega a área externa para iluminar um projeto meu, é difícil conseguir iluminar da forma que a gente gosta de iluminar, Sim. porque a gente entende diferente. Por exemplo, às vezes eu tenho uma palmeira e embaixo da palmeira nós temos plantas mais baixas, forrações. Sim. Né? Então, se você colocar um embutido, que é aquela planta, aquela iluminação que você Que embute no vem, solo, sim. a própria planta de baixo, ela Acabou. obstrui Ela baixo. vai, sim. Certo? Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ter saber como essa planta se comporta para colocar acima da planta, prendendo no tronco da palmeira. Né? Então esses detalhes, que eu não vou falar tanto aqui, mas são coisas que só o paisagista entende. Então nossa, quando a gente é importante. consegue iluminar, a gente consegue solucionar esses problemas com mais facilidade. Claro. Né? Então às vezes a gente até desenvolveu inicialmente uma um sistema mais rústico, né? Que a plantinha tá aqui embaixo, a gente coloca um tubo de PVC Ah, sim. alinhado com a planta, né? O Justoninho. Eu ia falar agora, eu vi aquilo ali passar. Que eu coloco o cano, né? Da Isso, cor aquilo ali, preto. então, Gente, eu calma, achei o calma. máximo. Eu tô por fora desse babado aí contigo. Porque então. agora ele tá falando, quando coloca no chão a iluminação, as plantas vão crescendo e vai Sim, né, fazendo sim. sombra. Agora não, coloca um cano acima, só que pinta ela de preto pra ela ficar bem camuflada, né? Isso, é o Thiago? suficiente para ultrapassar aqui e ficar rente com a planta, né? Isso. Então a planta não consegue obstruir e fica se iluminando mais suspensa. Só que nós já estamos desenvolvendo uma forma que não precisa dessa adaptação. Pois é, Luminárias talvez que já são feitas para isso. Para um isso. alumínio de alumínio subindo. Não, que chique, seja bicho, legal, tá bem entendendo, Então, Olha que são bacana. coisas realmente que é o paisagista que consegue quebrar a cabeça pensando, porque ele tem essa dificuldade no dia a dia, né? É verdade. Super quer valorizar o jardim. Com Deve ser certeza, seguinte, gente, né? com certeza. E as pessoas não entendem, né, que
existe um investimento alto para você fazer um paisagismo. Aí esse gancho que você falou de você contratar o paisagista paralelo ao arquitetônico é muito importante. Você tanto se organiza financeiramente quanto potencializa o resultado, né? Cada vez mais está ficando assim, mais claro para os clientes, né, os moradores das casas, a questão de investir melhor no paisagismo, né? Tá ficando. Mas a gente tem que ainda ser conscientes que culturalmente o brasileiro tem ainda um obstáculo, uma barreira para investir em plantas, né? É Verdade. porque, tipo assim, quando você pega uma pessoa de forma. Lógico que existem as exceções, Sim. mas ninguém está preparado para gastar com planta, né? Por exemplo, quem vai montar uma casa do zero, ela já sabe que tem que reservar um bom dinheiro para móveis projetados. Sim. Exato. Então ela cria essa faixa, essa cota para ela lá, para ela gastar com móveis Móveis projetados. projetados. Aí tem vários itens na casa que ela sabe que custam caro e ela já está preparada para isso, para poder desembolsar. Sim. Mas a mensagem que ela tem, que cresceu com ela, é que as plantas não são caras. Não são caras, e as plantas a gente vai ali, compra e E vai assim ficar bem também, se bonito, você não cuidar, né? cuidar do jardim, né, daquilo ali, elas morrem, né? Então, onde a pessoa fala, porque, né, eu não vou comprar planta cara, eu não sei cuidar, né? E aí, vai morrer, e aí? Mas aí vocês imaginem o seguinte, vocês que trabalham com interiores, hoje eu chego com um cliente, eu chegava no começo, hoje está mais fácil isso, né? Mas quando a gente começou a trabalhar, eu perguntava, quanto você está disposto a investir com as plantas da sua casa? E eu deixava o cliente falar. E aí, tipo assim, tinha valores mais realistas, mas chegavam lá pessoas e falavam assim, vou dar um valor aqui mais antigo, mas 15 mil reais. Eu achei 15 mil reais é uma verba que eu queria gastar com planta. Aí eu falava, quanto você gastou na sua sala de jantar? Então, Isso. Aí ele fala, eu escutava valores de 40, 50, 60 mil, até mais, depende do projeto, né? Aí eu falei, você está compreendendo que na sua sala de jantar tem investido esses X mil reais e o jardim da sua casa inteira você gastar 15. Olha a proporção do que mais traz resultado para você. Você acha que 15 mil realmente é o valor condizente? Aí a pessoa começa a pensar diferente. Aí vira uma chave. Aí o cara, como é que é mesmo? É porque... Teve clientes que me deram esse feedback já. Thiago, eu Sim. comecei a mudar quando falou a história da sala de jantar, sabe? Porque, como se diz, a primeira visão que você chega na casa é o quê? Quando você O chega na casa, paisagismo. quando você vai visitar uma casa, qual é o primeiro lugar que você chega? À frente da casa. Então, imagina você ter uma casa maravilhosa que gastou milhões. Aí, de repente, o jardim é um terror. não é. Não dá. É essencial, não é, Thiago? É essencial. Meninas, sabe o que mudou muito? Por que que hoje está ficando mais fácil? Eu diria que o nome disso é referência. Porque há uns anos atrás, vamos dizer que pegar um condomínio, um dos primeiros aqui, ou o primeiro grande condomínio, o Alphaville Fortaleza. Certo? Isso ele deve ter quase 20 anos, 15, 20 anos que ele Por foi. aí. Naquela época ali, não existia a figura do paisagista como existe hoje. Sim, certo? sim. Então o morador pegava e chegava e ele contratava quem? O Zezinho, o jardineiro, que Jardineiro, ia tomar conta lá. Ele jardineiro. fazia o jardim. Sim. certo? O outro vizinho ia começar a construir. Qual era a referência dele? A casa do lado, que tinha chamado Zezinho. Aí, E aí, copiar isso as é o palavras. padrão. Copiar Esse é o as palavras. padrão, que ele tá. É a referência, tá? Sim. Como eu falei, é a referência dele. Sim. Porém, como o paisagista foi aparecendo, aí tem do outro lado uma casa que tem um paisagista. Aí ele começou a ter um comparativo. E falou assim, cara, realmente Olha, faz diferença. com certeza. Né? Então, essa referência começou. Quanto mais casas contratam paisagistas, mais pessoas estão vendo a diferença. E isso foi dando força para a profissão. Sim, Então, isso eu acho que é um grande responsável hoje, porque as pessoas estão vendo que os amigos, os familiares, os vizinhos estão investindo, percebem que dá retorno e, consequentemente, apostam mais dinheiro. Com Né? certeza. Então, graças a Deus, cada vez mais está ficando mais fácil a gente, que no caso, esperar que o cliente tenha esse pensamento. Né? E as pessoas que compram, por exemplo, lote em condomínio que já tem um projeto de paisagismo, você não vai fazer sua casa, você não vai deixar de investir isso na sua casa, né? Eu acho que as pessoas passam a olhar também, quando você vai comprar um condomínio, um lote, você tá comprando a área externa ali, porque você nem sabe, então você não tem nem projeto pra sua casa. Então ali também tem uma sacada comercial, assim, de bem-estar, né? A Manu falou agora, no último episódio, ela falou sobre comprovado que ambientes
com plantas, com todos esses recursos. A gente não Tem precisa pra fazer nem ir muito longe assim, no sentido de falar só do paisagismo. Eu acho que nós somos contagiados, de uma forma geral, Sim. com aquilo que a gente está vivenciando. Né? Então, quando você está inserido num local que o paisagismo é muito bem feito, os vizinhos estão fazendo também, naturalmente você quer fazer parte daquilo. Naturalmente. Né? Como também o contrário acontece. Né? E na realidade eu acho que gera mais ou menos uma competição. De que esse povo. A grama do vizinho é sempre Não mais é? verde, né? Porque, tipo assim, não, aquele jardim daquele. Eu quero melhor. Eu quero mais melhor. bonito. Então aí já começa a vir querer investir mais pra ser a casa Mas, mais olha, bonita da Isso é rua. fato. Isso Né, é um fato, Thiago? isso é um fato. Eu coloquei agora no cliente, sim, existem as tendências também no paisagismo, né? Sim. E aí, antes, para eu conseguir colocar uma tamareira, que é uma palmeira muito cara, muito nobre, era um problema. Hoje já está comum, né? Porque as clientes estão vendo, ó, se eu tenho, o meu amigo tem, eu também vou dar quero, meu né? pulo. Exato. E aí existe a prima rica da tamareira, né? Que é a Feitas Canarienses, né? E aí a Exato. gente pegou, tá começando, o fundo está trazendo do Uruguai agora, Uau! tá começando a colocar nos projetos. E Meu aí, Deus. em um condomínio que a gente tem muitos projetos nesse mesmo condomínio, a gente colocou uma casa e colocamos 5 dessas palmeiras lá. Foi um efeito assim imediato de outros clientes nossos Cara. que quando viram, lógico que eles não queriam só, assim, não diria que tá querendo competir, não é isso. Mas quando o cliente vê que uma casa também colocou, é porque eu também posso colocar. Com Exato. certeza. E aí Acessibilizar o nosso. Exatamente, E a eu falei referência competição. Aí a referência muda. Mas, ó, por exemplo, o condomínio azul, eu acho ele referência em várias coisas, mas uma delas você só pode se mudar se você tiver um paisagismo feito. Então, assim, valoriza, né? Tá Querendo ou não. certíssimo. Por exemplo, quando você terminou, tá tudo bonito, mal planejado, você já gastou os seus 300, 400 mil em mal planejado, pronto, agora vou me mudar com a roupa do corpo. Não, não é assim, não. Você vai fazer um jardim. Não sei se eles exigem projeto de paisagismo. Eu acredito que não. Né? Mas pelo menos eles entendem a importância disso na imagem, né? No condomínio, na área do condomínio. Imagina, Se você você passa for para por várias países casas. como os Estados Unidos, por exemplo, tem locais que você é multado se sua grama passar do ponto. É Olha verdade. só. Se o jardim começar a ficar feio, eles podem ser multados, né? Então lá o mercado é muito maior do que daqui. Sim. Né? Mas aqui já está começando, graças a Deus, já está. Eu também acho. Eu acho que a gente já deu grandes passos, né? Avançamos muito, né? E também, se a pandemia trouxe algo de bom, né, a gente pode dizer que foi esse olhar da biofilia, né? Ah, com certeza. Então, principalmente depois da pandemia, da experiência de você ficar restrito à sua casa, ao seu apartamento, né, as pessoas tiveram um olhar diferente para isso e cada vez mais eles investem na sua própria residência, né? Sim. E usar o seu espaço privado. Né? Ô, Thiago, é a oliveira, que agora está se usando muito, né, no país. A oliveira é uma planta também que não é, como fala, comum, né, de se ter. Ela não é uma espécie que seria nativa, né, Sim, do Brasil. Sim. Hoje as maiores das oliveiras que vêm para o Brasil, elas vêm do Uruguai. Olha. Né? Então são plantas que lá elas têm 50, 100, 150, 300 anos. Exatamente. Né? Então as oliveiras lá são muito grandiosas, né? Muito idosas, né? E aí a gente pega os fornecedores, né? Trazem de lá para o Brasil. Agora é uma espécie muito rústica, se para morrer é muito difícil. Pois é. Teve a nossa que eu falo de um projeto meu que a gente está fazendo em Guarabiranga, que ela caiu do caminhão. Mesmo. E não aconteceu nada. Tá plena. E tá lá, linda, Tá, maravilhosa. graças a Deus. Olha pra você, Guaramiranga. Uma oliveira. Não é? Gente, Viajou. que isso? Feio. Que chique. Ai, Thiago, tem que ter muito. Na escolha das espécies também você tem que ter muito. Essa questão de encontrá-las, né? E em fase adulta, diferentes fases, né? E não só a questão das fases, mas fácil. a gente tem que entender que planta vai resistir naquele local, né? Isso, Então, eu ia falar, a gente identificar, pega, né? por exemplo, quando você fala de litoral do Ceará, Aham. né? Nós temos um problema que eu faço muito projeto de praia, né? Beira de Sim. praia. Então, a gente tem que compreender que é um local de solo infértil, Sim. excesso de vento, excesso de maresia, excesso de sol. Exato. Né? E aí quando você pega plantas que aguentam essa condição, a gente tem Um mínimo, não um leque mínimo, uma coisa né? muito pequena, né? Então a gente quando vê principalmente projetos de paisagismo de profissionais que não são daqui, às vezes o cara não tem essa experiência, aí começa a colocar plantas que não aguentam aquilo ali. E aí pra você ter uma noção, tem plantas que no sol do Ceará
é uma coisa. No sol de São Paulo é outra. O sol de parece lá, a planta que aguenta sol lá, nem sempre essa planta aguenta sol aqui. Aqui tem que ser meia sombra. Né? Então, esse estudo que a gente faz é um Sim, quebra-cabeças, né? verdade. E às vezes é frustrante para a gente, porque às vezes vem clientes com a referência totalmente diferente do que ele vai conseguir ter, né? E nós somos encarregados de dar essa má notícia que não vai ser possível. Não vai ter como ter Não aquela porque planta. eu queira ou porque ele não possa, mas não dá. A natureza não permite Não, porque isso. tem Ah, gente que natureza. pega a foto na internet, no jardim, não sei da onde, no estado, lá do sul, ó, eu quero essa planta aqui no meu jardim. Muito, Não existe né? isso. E até arquitetos também, né? Porque o arquiteto às vezes pega uma referência Não de uma entende, casa, né? de um jardim muito legal em São Paulo, fala assim, Sim. vamos fazer assim, tá? Eu falo, cara, infelizmente isso não dá para fazer aqui. Aí vem a frustração, né? E às Do vezes não eu já entendimento. percebi algumas vezes, mas a gente já sabe lidar melhor com isso, mas às vezes eu sinto que a gente é mal visto, como se fosse não faltasse boa vontade nessa parte. Sim. Mas eu tenho que ter, o meu pensamento é o quê? Que eu sou pago para não deixar isso acontecer. Claro, né? imagina E ter. aí uma coisa é o arquiteto errar num jardim, que ele não tem um compromisso de saber, outra Porque ele coisa não sou eu entende errar, né? também, É, exatamente. a sua Você responsabilidade. colocar aquela planta no jardim, que igual a gente tá falando, não é algo tão barato, né, de se fazer. Aí você me coloca uma planta que não é o ideal pro local, a bicha vai e morre. Ah, não. Aí eu paguei fortunas, né? A pessoa pensa, paguei fortuna e agora a planta morreu. E aí? Não é culpa sua, né, Tiago? Não é culpa do profissional. Da A área. gente tem esse dor de cabeça diária, né? De tentar conciliar vários fatores, que tem a estética, mas também tem a técnica para Claro, viabilizar o Pra negócio, dar certo, né? Verdade. E nos seus projetos, eles sempre já saem com um projeto de irrigação também. Na verdade, não. Vamos trazer o exemplo da arquitetura para a gente ficar mais, assim, ficar mais fácil de compreender. Sim. Né? Hoje, o arquiteto, por exemplo, ele projeta a casa. Uhum. Né? Quem faz a parte elétrica, engenharia, hidrossanitária, cálculo estrutural, são projetos complementares. Né? Exatamente. Então, a gente faz o quê? A gente faz tudo que a gente fala que é dimensionamento, vem mais para engenharia. Né? Entendi. Quem dimensiona carga elétrica, cálculo, tudo é dimensionamento. Sim. A irrigação, ela é um pouco também de dimensionamento de tempo de água, tudo isso aí. Sim. Então, a gente faz o projeto, entre aspas, arquitetônico da história e levamos para um complementar da engenharia que seria mais ou menos a irrigação. Né? Legal. Então, é um projeto complementar, mas não é feito Dentro do por nós. paisagismo. Não é feito Que por nós. bacana. Bacana. E realmente agrega muito, muito valor, né? É indispensável. E cada É vez indispensável. mais o custo com a irrigação tem ficado menor. Né? Lógico que não é uma coisa ainda que qualquer pessoa consegue fazer, mas não é coisa cara, não. Né? Qualquer casa médio padrão já consegue ter. Sim. E tem clientes que às vezes chegam pra gente e falam assim, não, Thiago, não quero irrigação, não. Pra mim, aguar é uma terapia. Ai, nossa, eu caí nesse golpe. Eu mesma caí nesse golpe. Aí eu falo, E é meu uma jardim é terapia minúsculo. no dia que você chega em casa de bom humor e quer aguar as plantas. No dia que você chega com um mau humor, Você não quer com nem raiva, ver. a planta fica lá, né? No dia que você viaja, o dia que você não tá, o dia que você não consegue sair, não. Tem mais pormenores do que nesse dia que é terapêutico. Eu Verdade. Então, eu hoje, como graças a Deus as pessoas estão investindo mais no jardim, a gente pode comparar o jardim a um bem. Sim. Né? Eu Sim. falo, cuide do seu bem como você cuida do seu carro também. É, Você não leva ele para uma oficina, cuida bem do carro, o jardim é a mesma coisa. Sim. Né? Então invista também na prevenção para que não dê problema, né? E você tenha sempre um jardim bonito e não coloca a perder, né? O investimento que você fez. exatamente, né? E o jardim é pra durar uma vida, né? A gente fala Ficou também bem que, lógico que, da mesma forma na arquitetura, depois de um certo tempo tem que dar um retrofit, né? Sim. Aham. Mas, de uma forma geral, a gente quer que o jardim fique o mais tempo possível lindo, né? Verdade. Tiago, tu lembra de algum projeto, assim, que foi muito desafiador, assim, que tu falou, meu Jesus. Eu acho que todo projeto é um Tem pouco seus desafiador, desafios. né? E toda semana eu tenho um grande desafio. Mas eu acho que, se eu tiver que falar assim do que me vem primeiro na cabeça, eu diria que foi a Casa por São Paulo 2024. Conta pra gente Lindo isso. demais. Foi um desafio grande, né? É na chegada, né? Pra quem não sabe, foi bem na Foi chegada. um dos ambientes, a gente foi premiado, graças a Deus, com um prêmio de melhor paisagismo pela revista Veja. Meu Deus, revista Veja. Então Que chique. foi assim, a gente no final acaba que isso amenizou muito, né? Mas é um pouco traumático, né? E esse ano vai ter Casa com São Paulo? Não.
A gente até conversou, mas eu acho que nos meus ambientes de casa cor, a gente procura meio que mostrar uma transformação. Sim. Né? Então, lá os ambientes que vão ter esse ano na Casa Cor São Paulo de 2025 é o Parque da Água Branca, lá em São Paulo. Então, os ambientes já tem muita árvore e tal. Aí isso traz pra gente uma falta de liberdade de transformação. Exato, né? E acabou que a gente viu que eu não ia conseguir trazer esse resultado como eu consegui no ano passado, né? Então, voltando para o ano passado, por que foi traumático, né? Eu, além de estar fora do meu estado onde eu moro, né? Onde estão a maioria dos meus parceiros, a gente teve muito problema com mão de obra lá em São Paulo. Às vezes a gente tem assim na cabeça que São Paulo tem tudo melhor, né? Mas eu vou te dizer, eu sofri muito. Mesmo. E aí, para acompanhar também a distância é um pouco mais complicada, eu estava sempre indo, mas teve um momento quase que eu tive que mudar a data de voo, porque é estressante, as Não coisas conseguia voltar. aconteciam, né? Foi um investimento financeiro também muito alto, então juntou tudo isso, né? Ficou um pouco traumático, mas foi lógico, assim, muito bem recebido pelo público o espaço, então a gente teve assim, uma repercussão a nível nacional muito boa, então isso acabou valendo a pena, né? Mas até chegar nisso foi muito desafiador. Mas, né? E ganhou o prêmio também, né, Thiago? Olha só. Foi, como se diz, desafiador, mas veio o prêmio, né? Não, eu me lembro, era um caminho, assim, aí eu olhei, meu Deus, que paisagismo refinado, né? Eu disse, rapaz, isso pode ser. Tem um paisagista lá na minha terra. Quando eu olho lá, Thiago Borges da fotinha. Mas ficou bonito, eu sou muito movido a desafios, né? E a gente já tinha feito 7 edições de Casa Cor Ceará. Sim. Acho que ia ser 7. Né? E aí eu queria dar um passo a mais, né? Sim. E aí eu falei, cara, agora chegou a hora de eu ir para São Paulo. Eu já vinha com esse pensamento, mas veio um convite da própria Casa Cor São Paulo. Nossa, que chique. Eles que me convidaram para eu ir, era o maior espaço de paisagismo daquele ano, né, no ano passado, e eles me convidaram, tipo assim, Thiago, tá aqui, ó, para ti. Topou na hora. Aí eu tive que aceitar o desafio. Né? E eu sabia que eu já tinha no ano anterior tido a possibilidade de também ir. Mas o espaço que tinha para mim, eu falei assim, com esse espaço eu não vou conseguir ter o resultado que eu quero. Porque eu pensei, sair do Ceará para ir para São Paulo, ou eu vou para fazer a diferença, ou nem saio, né? Vou. Tá? Então, com esse ano 2024, com o maior espaço que tinha, eu falei, esse aqui eu consigo fazer o que eu quero. E graças a Deus eu fez, fazer, né? Que massa, né? Vamos fazer nosso ping-pong? Thiago, a gente tem uma dinâmica que a gente faz para os nossos convidados, que são perguntinhas rápidas, assim, que aí pra você... Eu posso falar com mais de uma palavra, né? Pode. Responder, né? Pode. Mas eu acho que a gente vai, tanto a galera que tá assistindo, quanto a gente vai gostar de saber de algumas coisas, né? Lá. Vai começar, amiga? Começa aí. Um sonho profissional que você ainda quer realizar. Eu tinha um sonho muito de Casa Cor São Paulo, né? E aí eu realizei. Agora, qual será o próximo, né? Eita! Então quer dizer que no seu sonho até hoje... Não, acho que a gente tem que ir por partes, né? Então, o meu primeiro o degrau seria a gente ir para nível nacional. Hoje, graças a Deus, a gente tem dos 26 estados do Brasil, a gente está em 11. Uau! Né? Nossa! A gente está, graças a Deus, crescendo muito nisso. Mas talvez a gente tem que pensar grande, quem sabe fora do Brasil, né? Você não já foi para, como fala, não foi por rumo lá do Goiás, não? Ainda não. Olha, amiga! Eu sou goiana. Pois é, a gente está na região sudeste, tá lá em São Paulo, tá no Espírito Santo, aí no Nordeste a maioria, tá no Norte também. Sim. É um dos meus principais mercados hoje, né? O segundo principal mercado é Manaus. Olha! Que aconteceu de uma forma assim, Residencial também, Eita. Thiago? mais residencial. Que chique. Que legal. Tá Thiago, com muito... 20 e poucos projetos em Manaus atualmente. Uau! isso? Thiago Borges para o mundo. Olha. E aí você falou assim, nacionalmente, check, né? Já foi pra maior, aí agora fora. Aí tem que pensar agora fora. Qual país? Bem, eu acho que até por uma questão mesmo de estar muito próximo assim da gente, não falo culturalmente, mas o hábito, né? Eu acho que os Estados Unidos tem a região da Flórida que tem uma flora muito, assim, né, muito parecida, mas tem algumas coisas que acontecem no tropical por lá também. Então talvez eu acho que a Flórida seria um próximo passo bem legal. Thiago Borges na Disney, não foi o jardim da Disney lá.
Quem sabe, né? Quem Ó, sabe, não? Você é capaz. vamos lá. Um erro de paisagismo que você nunca mais comete ou... Eu falo muito até para meus clientes que quanto mais experiente é um profissional, ele já errou muito, né? Sim. E ele vai corrigindo seus erros. Sim. E quando você pega um iniciante, às vezes ele tá errando na sua obra, né? Né. Eu falo para os clientes, né? Então eu acho que eu erro todo dia e a gente vai corrigindo isso, né? É Eu acho isso que faz aí. parte do crescimento de qualquer um, né? Verdade, falou Mas bonito. se a gente tivesse que pegar e falar assim de um erro, Tipo assim, eu nunca mais vou cometer. Esse erro bem, não... isso aconteceu. Cada condomínio tem os seus recuos de piscina, né? Sim. E eu deixei passar despercebido e confundi com outro condomínio, às vezes, um recuo diferente. E a gente acabou deixando construir a piscina do cliente, mais de um cliente, na verdade, Sim. num recuo errado, Nossa. certo? Porque esse condomínio, ele era basicamente o único que estava de um recuo diferente. Sim. E fugindo aí, do padrão. lógico que quando eu identifiquei o erro, né, eu cheguei pro cliente e falei, eu errei, agora eu acho que todo mundo erra, o diferencial tá como você encara o erro, né? Exato. Claro. Então eu falei, vamos derrubar e vamos fazer de novo, você passa a conta para mim, Eita. certo? E aí ele falou assim, Thiago, mas por quê? Eu falei, cara, o seu recuo, você tem que afastar meio metro para frente. Aí ele, e por que tu errou? Eu falei, não, é porque todos os outros condomínios é numa medida, é na medida de 1 metro de recuo, o seu é 1,5 metro. Aí então quer dizer que todos os outros do Alphaville são assim, só o meu é diferente e o dele era o mais recente. Aí eu falei, sim. Então os outros já mudaram. Eu falei, foi. Então o meu vai mudar também, com o passar do tempo, não vai? A chance é grande. Então não vamos derrubar nada, eu vou continuar a obra do jeito que tá e vamos batalhar para trocar o recuo. Que E aí eu delícia! juntei os meus clientes que tinham no condomínio o mesmo problema e a gente levou isso para a assembleia e foi votado de primeira porque realmente era sensato que ficasse Sim. um recuo de 1 metro e 1,5 metro. E acabou que o problema foi Graças solucionado, a Deus. mas serviu, lógico, um aprendizado para a gente cada vez mais ter atenção nisso. Né? Ah, legal. Com certeza, Vai né? lá, minha flor. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Dá aí um conselho para quem tá começando no paisagismo. Bem, eu vou até aproveitar para deixar assim claro uma coisa importante. Eu cursei arquitetura, certo? Mas eu não concluí. Mas muita gente me trata como arquiteto. A gente tem no escritório hoje um grupo de arquitetos que trabalham para mim, né? Estagiários de arquitetura também. Mas o Thiago aqui, ele não finalizou o curso de arquitetura. Então eu não posso dizer que eu sou arquiteto. Mas se você quer um conselho no paisagismo, eu falo curso de arquitetura. Olha, Legal. que Pois é, legal. principalmente que, se você quer ser um arquiteto paisagista, né, que você faz arquitetura paisagística como a gente faz, Sim. e no caso, quando eu falo a gente faz, porque o meu escritório ele é representado no CAL, né, pelo um dos arquitetos também que trabalham para mim, então a gente, não falo só por mim, eu falo pelo escritório, então a gente faz a arquitetura. Né? Sim. E eu sei o tamanho da importância que é a arquitetura dentro do paisagismo. Olha. Se você pensar em trabalhar com o paisagismo além das plantas, além das vegetações. Sim, sim. Né? Que eu acho que é o futuro da profissão. Tá? Sim, sim. Então, eu diria que se eu tenho um conselho para dar, primeiro é curso de arquitetura. Eu tenho uma duvidazinha rapidinho que eu me lembrei agora. As tuas representações são 3D, tem do mesmo jeito que a gente faz de arquitetura? Com certeza. Então tem o SketchUp? Na verdade, a gente modela só a arquitetura no SketchUp e as plantas a gente vai inserindo em outros softwares. Né? Ai, legal. Então, se eu contratar o Thiago Borges, eu vou pro escritório, tem a apresentaçãozinha. Olha Sem que dúvida. chique. E aí você consegue representar a espécie bem direitinho. Na verdade, a gente tem a maioria das espécies, mas já teve espécies que eu tive que mandar fazer o bloco de São Paulo, especialmente para mim, como a carnaúba. Tá vendo? Por exemplo, se você buscar no Geralmente carnaúba em 3D, você não tem uma palmeira a nível mundial, que é regional, né? Então a Sim. carnaúba é um exemplo de planta que eu tive que mandar modelar em 3D em São Paulo. Olha que Uau, chique. que Tá legal. vendo? Então ficou bem Negócio diferenciado. renderizado por iluminação. Com certeza. Que massa! Tudo Diferenciado. Thiago, você É. realmente é diferenciado. É diferente. Não, a iluminação ele tem. Vai. Pediu pra fazer, né, o bloco da planta que não tinha. Check. Conseguiu realizar o sonho dele de fazer o jardim e ganhar premiação Na na Casa Casa da Cor. Cor de São Paulo. Querido,
E tá dominando o Brasil. E tá dominando o Brasil. Essa informação aí de Ainda a gente tá um Manaus. pouco distante disso, mas quem sabe a gente vai crescer todo dia para isso. Né? Você tem Nossa. vontade, Thiago, de expandir seu escritório mais? A gente, assim, o que eu tenho vontade é que eu acho que é o sonho de todo profissional, independente se é paisagismo, arquitetura, é a gente ter cada vez mais bons projetos. Exato. Né? Quando eu falo bons projetos, eu não estou falando só a projetos que o cliente seja rico. Eu gosto, sabe, de clientes que primeiro confiem no meu trabalho. Certo? E clientes que estejam dispostos a fazer a diferença. Eu já tive clientes meus que estavam na Forbes e foram frustrantes para mim. Porque eu falo que não é uma questão de ter ou não ter dinheiro. Porque tem clientes que têm, mas não querem gastar. Verdade. E tem clientes que não têm tanto e quer fazer com tanta boa vontade que faz uma coisa totalmente especial, sabe? Olha que verdade. legal. Então eu tô muito assim, focado em ter bons projetos. E acaba que quanto mais você amplia o grau de atuação, essa chance de receber os bons projetos, né, acaba aumentando. Então é estratégico para mim em trabalhar em vários estados. Né, hoje eu cito assim, com mais força, né? Hoje, lógico, Fortaleza, Ceará, Eusébio, a gente está aqui com muita presença. Aí vem Manaus, São Luís também, nós temos também muitos projetos em São Luís, Teresina também muitos projetos, né, São Paulo também começando, fora os outros que tem menos, né, menos unidades em cada estado. Nossa. Mas para mim é estratégico isso para que a gente consiga aumentar essa capacidade de pegar os bons projetos. E, consequentemente, a gente vai deixando de pegar, né, porque a gente não consegue absorver tudo. E eu também não quero prestar um serviço ruim. Sim. Né? Então a gente tem que às vezes dar um filtro, né? Então eu vou filtrando aqueles projetos que teoricamente a gente não é que não queira, mas não consegue dar mais atenção. E Tiago, como é que você faz isso? A gente começa a ter um filtro de valor, né? Então não é que eu vá, não gostei desse cliente aqui não vou fechar contigo, esse aqui eu gostei. Então eu acho que quando a gente começa a ter um filtro de valor, isso começa a automaticamente ver quem quer fazer com você mesmo, quem não quer. Né? Então vai ficando mais fácil, né? Mas eu não quero transmitir a mensagem que o Thiago cobra muito, que não cobra. Não, mas que vale a pena. Com O Thiago certeza. entrega muito, com certeza. Não, também. Eu com acho que certeza. tem coisas que eu falo com meus clientes que eu espero o final do processo para falar. Eu falo, tá vendo meu projeto é barato? Porque ele já sabe o que eu entreguei, né? Com certeza. Então a gente espera no final para falar isso. Mas quando o cliente entende realmente e vivencia tudo que a gente faz dentro do projeto, né? Com certeza. Desde a piscina, que é um item que eu tenho muito prazer em projetar a piscina. Então a gente acaba criando piscinas bem diferenciadas, sabe? Ai, que Então quando legal. o cliente vê assim, o resultado da piscina é diferente, as plantas, o ambiente e tal, aí ele começa a ver que tudo vale a pena, sabe? Tudo valeu a pena, tudo muito harmonioso, né? Com certeza, imagina. Igual aquelas piscinas agora aqui de tipo lago, né? Que com pedras. Piscinas naturais é outra Piscinas coisa naturais. que a gente também tem feito muito, Uma né? Muito tendência, lindo. né? Muito. Tem, além de residências, tem muitos empreendimentos de condomínio que nós estamos projetando que vão ter grandiosas piscinas naturais. E já temos aqui exemplo no Eusébio mesmo, casas que abdicaram da piscina tradicional Sim. só para ter a piscina natural. Olha que chique. Tiago, e é funcional tanto quanto. Claro. Toma Até banho. mais prática, tá? Olha. Para quem não tá acompanhando, que não sabe o que é a piscina natural, né? Existem as piscinas Nossa, com linda. aquele aspecto de lago, Uhum. né? Como eu falo, piscina é feita para nadar, para poder tomar banho. Né? Sim. Tem profundidade de piscina, agora ela tem aquele visual natural e assim, você vai ter uma relação de biofilia muito grande. Você vai Sim. interagir com a fauna e a flora, né? Então, Aham. os peixes vão estar ali Sim. e eles têm que existir porque eles ajudam no processo de limpeza da água, suspendendo a sujeira, Sim. certo? Então, é uma água sem químico nenhum. Olha. Então, isso não, assim, é muito saudável, vamos chamar assim, para pele, para cabelo, para Pra alergias que podem tudo, ter. né? Né? E você tem essa experiência diferenciada, né, na casa. Então, cada vez mais, a gente tem mais pedidos de clientes que querem piscinas naturais. Né? É muito mais cara. Não é muito mais caro. Olha. Então, a nossa casa Olha. amiga. Vai ter uma piscina. Agora, ela é filtrada 24 horas por dia. Sim. Certo? Então, esse processo de filtragem dela, 24 horas por dia, acaba que deixa a piscina com uma manutenção mais tranquila do que uma piscina
com químico. Né? Isso as pessoas não acreditam muito, mas é verdade. Mas o Thiago assina embaixo. Nós não podemos deixar de agradecer, né, o nosso parceiro. Falando em paisagismo, a gente tem um Exato. parceiro aqui no Pó de Casa, que é a Planeje Paisagismo. Quero agradecer a pessoa do Lucas. Obrigada, Lucas, por ter entrado com a gente. E para quem não conhece, vai estar aqui o arroba aqui embaixo. Mas a Planeje Paisagismo, ela executa projetos de alto padrão de paisagismo, faz manutenção em jardim. A sede dela é aqui na região, tudo pertinho. Faz aqui dos nossos vizinhos umas manutenções. De vez em quando eu vejo eles fardadinhos por aí da Planeje. Muito obrigado. E tem selo Pó de Casa. É isso aí, Pó de Casa tá junto. Ei, Planeje. Thiago, fala aqui um projeto, só porque eu tô me esticando, né, amiga? Pronto, a última pergunta agora, Tá né? bom, vou me calar. Thiago, um projeto de paisagismo que te brilha o olho, Nossa, assim que meu tu lembra, Deus. caramba. Foi o meu melhor projeto. Eita. Queremos ir lá, hein, Thiago? Bem, tem um projeto que é especial para mim, que é aqui em Aquiraz, certo? Isso é a Fazenda Tamareiras. Olha, Ela é a fazenda do meu principal fornecedor de plantas. olha. Né? E nessa casa, assim, nessa fazenda, eu acompanhei todo o passo a passo em aquisição do terreno até o final. Né? E na época, assim, como é uma produção de plantas, ele restringiu uma área para uso privativo, que virou meio que um showroom dele. Ai, que massa. E aí eu projetei desde o paisagismo, eu acabei também me atrevendo, fiz a casa também. Olha. Certo? Aí lá tem um açude, que esse açude, até o desenho dele foi feito por mim, Olha. entendeu? Então foi um processo assim que eu diria que eu acho que eu fico muito feliz quando o cliente confia. Sim. Né? E acaba que tem clientes que, por uma falta de conhecimento e um pouquinho também de não confiar 100% na gente, ele acaba interferindo muito no projeto. Verdade. E isso acaba nos obrigando a não fazer exatamente o que a gente quer, mas a gente compreende que tem que ficar a cara do cliente também, tá? Com certeza. Mas esse cliente em especial, ele sabia, ele falava, Thiago, eu não tenho competência, não tenho conhecimento para poder opinar. E ele confiou, faz do teu jeito, sabe? Olha, isso é Nossa, muito isso aí quando bacana. fala, né? Então, eu tenho certeza que muitos clientes que se fizessem, faz do teu jeito, talvez no final do processo eles olhassem e falassem, foi a melhor coisa que eu A melhor fiz. coisa. Mas nem todo mundo tem essa confiança de deixar fazer. Eu compreendo também. Mas esse projeto é especial, eu acho talvez por isso, por ele ter sido como se fosse um filho. E ele hoje, se vocês entrarem nele, né, quando eu ia para a obra, não tinha uma sombra para eu ficar debaixo, para eu ficar aqui Olha aí. conversando. Meu Deus. E hoje parece um oásis lá, sabe? Então é transformador. Tiago, nós temos um outro projeto paralelo ao nosso podcast que faz parte do nosso programa, que a gente acompanha também o nosso convidado em algo, como se diz, dele. Como você falou, né, nesse projeto ou de qualquer outro, a gente poderia um dia te acompanhar em um projeto seu, pra gente mostrar para as seria um pessoas, prazer. pra gente filmar, porque a gente filma o externo também. Assim, seria um Então a prazer. gente quer levar o nosso, né, público a conhecer o seu trabalho. Ah, Então sim, a gente vou combinar adorar. um dia da gente massa. estar, ó, indo lá com as nossas galochas lindas, maravilhosas, de De onça. oncinha. Não se preocupe que você não vai precisar passar perrengue, não. Não, a gente solto do sombra. É tudo Limpa a pensado, vista. é tudo pensado para ter conforto. Olha! Então, você não se preocupe. Então nós poderemos visitar? Claro. É isso aí. Mais uma visita aí, Jack. Exato. Então nós vamos combinar com você, depois a gente entra em contato, ver um dia legal, o dia que você puder nos acompanhar, pra gente estar mostrando o seu trabalho também. Obrigado até por querer ter tanto interesse assim na Com nossa. certeza! O interesse foi tão grande que você está aqui hoje. Obrigado. Exatamente. Aham. Quando a gente pensou nos segmentos que a gente queria trazer, conversar, quando pensamos em paisagismo, o Veio dono você. do Sem falar que, né, quando a gente entra no seu Instagram, misericórdia, Jesus, é uma inspiração pra vida Pois aquilo lá. o Instagram, e se eu disser pra vocês que tem tanta coisa boa que não tá lá ainda. Eu Misericórdia. imagino, é mesmo. Eu acho que o perfeccionismo que a gente busca às vezes atrapalha um pouco, porque tem casas que a gente quer fotografar, e aí quando a gente vai fotografar, às vezes
o verniz do piso de madeira não tá legal. Não tá legal. Aí, às vezes, a piscina tá um pouquinho suja. Ah. Às vezes, o jardim tá precisando de uma manutenção. Aí, para você conseguir reunir todo esse cenário perfeito, às vezes não é simples. Claro. Aí você, não, eu faço. Aí vai deixando. Ai, vai deixando. Mas tem muita coisa boa que não tá lá. Então a gente chega pra você, então. Né? Só leva a gente que a gente vai botar no Exatamente. mundo. Rola ali que fica. Eu fiquei assim, ó, horas olhando. Aí eu abri uma foto e fechava e ficava, meu Deus, porque eu sou apaixonada. Vocês que são arquitetos, eu vou falar algo que vocês talvez não tenham se atentado no meu Instagram. Mas é uma coisa que eu tento muito. Não sei se vou continuar, porque a tentação às vezes é grande, mas eu estou resistindo. Se vocês olharem, vocês não vão ver um 3D. Não tem. Tudo são fotos de projetos Reais. reais. Executado. Executados, Eu percebi né? isso. Porque na arquitetura mesmo, você vê casas às vezes no Instagram com um balanço enorme. Hoje no imagem 3D você faz o que você quer. Com certeza. Mas para você ter um resultado de um profissional portfólio, é de projeto executado, né? Verdade. Então eu mostro sempre o que a gente realmente faz. fez. Né? Porque se eu fosse mostrar maquete, sai todo dia do escritório, projetos diferentes. Eu podia estar meio que colocando várias maquetes por semana lá no projeto, mostrando vários projetos que está fazendo, mas eu acho fácil isso. Verdade. O difícil é sair do papel. É né? verdade, verdade. E isso tá de parabéns. Seu Obrigado, trabalho é obrigado. muito lindo. É de encher os olhos, a alma, o coração. Muito obrigado. Né, Obrigada, Brenda? Thiago, por ter topado conversar com a gente. Foi um verdade. papo muito Foi ótimo. bacana. Me chame quantas vezes vocês quiserem. Ah, mesmo. Nossa, falar depois eu vou pegar. Depois eu pego. Você vai aqui, ganhar um tá? brindezinho, Você uma lembra? xicrinha pra te lembrar. Muito obrigado. Olhar pra nossa xicrinha e lembrar que você Vai veio pro aqui escritório. no nosso Legal. Aí tu pede pra todo mundo seguir, né? Por Segue favor, por o canal, ativa o sininho. Manda aí pra mim aí pra gente fazer uma collab. Ajuda. né? Com certeza. Nossa, foi maravilhoso. Foi. Muito obrigado, Foi. Thiago. E Foi um prazer. parabéns. Obrigado. Parabéns pelo trabalho, de Verdade. verdade. Obrigada demais. Vamos agradecer também aos nossos patrocinadores, né, que estão aqui com a gente novamente, né, que estão aqui com a gente nesse projeto. Vamos começar com a NBS, que traz nossos lanchinhos maravilhosos, quentinhos e Exatamente. deliciosos. Obrigada, NBS. Vamos também com a Feminice, a Femini que arrumou nossos cabelos, Nossa produção. a nossa Lá maquiagem. Terraço, Lani, muito Exato. obrigada. Maravilhosa. A Lani é linda. É. Beijo pra você, Lani. Tem a Chiquileste, Chiquileste também a também. querida da Rutiele. Obrigada, amiga. Estamos todos belíssimos. Por culpa sua. Lindas, né? Verdade. E tem também Móvel Gran, Móvel Gran. de móveis planejados para deixar a sua Lucas. casa impecável e chiquíssima. Móvel Gran é maravilhosa. Faz de tudo um pouco. Faz mal planejado, cabeceira. Menina, só não faz chover. Mas Verdade. é uma recomendação nossa também. Tem também, né, a nossa decoração que tá no nosso ambiente, que é a Manix, que tá com a gente também. Obrigada, mãe. Muito obrigada. E é isso, né? É isso, amiga. Obrigada. Thiago, mais uma Prazer vez, grande. obrigada. E até a próxima, né? Vem Fica aí algo muito aguardando forte. Aguardando aí a nossa visita aos projetos. Vamos sim, vamos sim. Gente, até mais. Tchau, Até o próximo obrigada.